Olá pessoal, então nós vamos começar mais uma aula, ainda continuando aí, esse conteúdo que está no capítulo 5, né, que fala sobre quantidade de matéria e estequiometria através aí da obtenção e aplicação do enxofre, como nós vimos nas aulas anteriores. Tá? Então nós vamos para a nossa aula de número 19, que fala sobre as ideias de Avogadro e o estudo da quantidade de matéria, envolvendo então a massa molecular e a massa molar, certo? Que são duas grandezas que são bem semelhantes, bem parecidas, como nós vamos ver aí adiante. Então, na imagem, mostra aí as quantidades de matéria de alguns elementos, certo? Por exemplo, a primeira acima nós temos aí, então, 12 gramas de carbono, 32 gramas de enxofre. Como nós vimos na aula anterior, eu mostrei para vocês, 24 gramas de magnésio, 63,5 gramas de cobre, 56 gramas de ferro, tá? Então nós vamos trabalhar nessa aula falando sobre as quantidades de matéria da massa das moléculas que envolve, por exemplo, essas substâncias aí, e da massa molar, tá? Que envolve também, pode envolver essas substâncias e os demais elementos químicos, certo? Então vamos falar sobre massa molecular, tá? Com base então nos estudos do químico francês Jovis-Louis Gay-Lussac sobre a relação entre os volumes de reagentes gasosos em uma reação química, o físico italiano Amedeo Avogadro propôs então em 1811 chamar então o conjunto de átomos de molécula, tá? Então aquele conjunto de átomos que são agregados, que estão ligados um ao outro, então foi determinado como molécula, certo? Daí então, como é que nós podemos então determinar a massa molecular das substâncias, tá? Nós vimos que na aula anterior que nós temos então as unidades de massa atômica de cada átomo, certo? Então, agora vamos determinar a massa das moléculas, que as moléculas são formadas por um conjunto de átomos, é claro, pode ser átomos de uma mesma substância, né, que é conhecido então como, como uma substância simples, átomos de um mesmo elemento, quer dizer, moléculas de um mesmo elemento, que são as substâncias simples, e moléculas com elementos químicos diferentes, que são chamadas então de substâncias compostas, tá? Então, como determinar então a massa de uma molécula? Então é só nós pegarmos então a massa, as unidades de massa atômica de cada um dos átomos que estão envolvidos nas substâncias que formam as substâncias e então somar essas massas e muitas vezes multiplicar elas, certo? Então, por exemplo, nós temos aí gás hidrogênio, certo? O gás hidrogênio, a molécula do gás hidrogênio, sua fórmula química é H2, tá? Quer dizer então que nós temos dois átomos de hidrogênio, certo? E quantas unidades tem um átomo de hidrogênio? Quantas unidades de massa atômica possui o hidrogênio? Ele possui uma única unidade. Nós vimos que a unidade, que o elemento tornado como padrão é o carbono, com 12 unidades de massa atômica. E o elemento hidrogênio, ele contém apenas uma unidade de massa atômica, cada átomo. Então, se aí nós temos então o hidrogênio, o gás hidrogênio com dois átomos, então nós temos 2 vezes 1, 2. Então nós vamos ter então a massa molecular do gás hidrogênio de 2 unidades de massa atômica. O gás oxigênio é o O2, a molécula formada por dois oxigênios ligados, tá? Então, qual é a unidade de massa atômica de cada átomo de oxigênio? 16. Se então nós temos dois átomos de oxigênio, nós vamos multiplicar 2 vezes 16, 32 unidades de massa atômica, tá? Então é a massa molecular aí do oxigênio. A água, agora na água nós temos dois elementos diferentes. Nós temos o hidrogênio com dois átomos de hidrogênio, temos um átomo de oxigênio, certo? Então eu vou aí então multiplicar a massa
dos hidrogênios, que são 2, e também multiplicar a massa dos oxigênios e somá-las ao final. Então, 2 vezes 1, 2. 1 é a unidade de massa atômica do hidrogênio, referente ao hidrogênio, e 2 é a quantidade de átomos de hidrogênio que tem aí, na molécula, que tem na molécula. Do oxigênio, eu tenho 1 oxigênio vezes 16 unidades de massa atômica, que é o do oxigênio. 1 vezes 16, 16. Então, soma-se as unidades de cada um dos elementos envolvidos e eu vou ter 18 unidades de massa atômica, que formam, então, a molécula da água. Então, essa é a massa molecular da água, 18. Na glicose, a glicose eu já tenho, então, 3 elementos diferentes: o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Vejam aí que os valores agora são um pouco mais altos, tá? A unidade de massa atômica do carbono é 12, certo? A unidade de massa atômica do hidrogênio é 1. E a unidade de massa atômica do oxigênio é 16, certo? Então, nós temos aí 6 átomos de carbono vezes 12 unidades. 12 átomos de hidrogênio vezes uma unidade de massa atômica do hidrogênio. E 6 átomos de oxigênio vezes 16 unidades de massa atômica do oxigênio. Tá? Então, eu vou multiplicar e, ao final, somar. No final, eu vou ter, então, 180 unidades de massa atômica da glicose, certo? E do fosfato de cálcio, assim como os demais. Tá? O cálcio, eu tenho 3 átomos de cálcio. Quantas unidades de massa atômica tem cada átomo? 40. Então, 3 vezes 40, 120. Daí, então, vou ter do fósforo, eu vou ter, então, quantos fósforos aí envolvidos? Vou ter 1 vezes 2, 2 fósforos, certo? E do oxigênio, vou ter 4 oxigênio, certo? Vezes 16, vai dar em 64 unidades de massa atômica aí. Então, fazendo a multiplicação e a soma de cada unidade de massa atômica dos átomos envolvidos, eu vou ter, então, 310 unidades de massa atômica do fosfato de cálcio. Então, assim, a massa molecular de cada substância indica sua massa em unidades de massa atômica, tá? Apenas nós vamos somar as unidades de massa atômica das quantidades dos átomos dos elementos, então, envolvidos, certo? Então, aí, as unidades de massa atômica nós podemos encontrar aqui na tabela periódica, certo? Então, a do carbono, vocês podem ver aqui, 12, nós temos aí 2 isótopos de carbono, 12, eles aproximam aproximadamente 12, certo? Do nitrogênio, aproximadamente 14, do oxigênio, aproximadamente 16, do flúor, aproximadamente 19, do neônio, aproximadamente 20, né? E assim por diante. Do alumínio, aproximadamente 27, certo? E assim com os demais elementos da tabela periódica. Observem que do hidrogênio é aproximadamente 1, tá? Aqui do sódio, aproximadamente 23, do magnésio, 24, e assim com todos os demais elementos da tabela periódica. Então, aí na tabela, esse número abaixo, vocês podem encontrar a massa atômica dos elementos, certo? Então, vamos falar sobre a constante de Avogadro e a grandeza da quantidade de matéria, certo? Então, o número de átomos em 12, então 0,012 kg ou 12 gramas do isótopo carbono 12 foi determinada experimentalmente e ela vale, então, 600 aproximadamente cerca de 606 sextilhões de átomos. Esse número, ele, então, foi denominado como constante de Avogadro em homenagem a ele, tá? No entanto, o valor ele foi arredondado, né, formando então aí a notação científica de 6 vezes 10 elevado a 23. Ou algumas literaturas adotam 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá? Que ele pode ser usado para cálculos em que não é necessário, então, tanta precisão, certo? Então, aí é uma constante, ela nunca vai mudar, tá? Assim como a gente fala, por exemplo, uma dúzia de ovos, uma dúzia de
laranjas, uma dúzia de bananas, tá? Então, aí vai ser também uma constante, certo? Não vai mudar. Então, nós vamos ver aqui, então, que em 12 gramas de carbono, tem essa quantidade aí de átomos de carbono. Então, eu tenho uma massa aí, uma grandeza que é a massa, é dada em gramas, e eu vou ter então outra grandeza que é a quantidade de matéria, tá? Assim como o comprimento ele é dado em metros, a massa é dada em gramas, tá? O volume é dado em litros. Aí então eu vou ter também uma constante aí para a quantidade de matéria, que é então esse número aí, 6 vezes 10 elevado a 23, que é conhecido como mol, tá? Então a referência para então a quantidade de matéria é dada em mol, certo? Então, esse número de entidades submicroscópicas foi associado a uma grandeza, que é, então, a quantidade de matéria, que busca exprimir a quantidade de espécies químicas presentes em determinada amostra. Sua unidade, como já falei, é o mol. Então, por exemplo, em 1 mol de átomos de magnésio, tem quantos átomos de magnésio? 6 vezes 10 elevado a 23 magnésio, átomos de magnésio. Em 1 mol de moléculas de água, tem quantas moléculas de água? 6 vezes 10 elevado a 23. Em 1 mol de íons de sódio, tem quantos íons? 6 vezes 10 elevado a 23 íons de sódio. E assim por diante. Então, em 2 mols, então aí eu vou multiplicar já. Vai ser 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, que vai dar 1,2 vezes 10 elevado a 24 elétrons. Tá? Então, esse 23, como vocês sabem, é uma notação científica, 10 elevado a 23 é uma notação científica, quer dizer que tem 23 números à frente aí da vírgula, tá? À frente da vírgula. Então, a constante de Avogadro, ela representa o número de entidades por mol, em sua unidade, que é o mol elevado a menos 1, certo? Então, assim como eu já falei antes, quando se fala em uma dúzia de bananas, tem quantas bananas? 12 bananas, né? Da mesma forma, em 1 mol de átomos de magnésio, tem quantos átomos de magnésio? 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Se fala uma dúzia de laranjas, tem quantas laranjas? 12, não é? Então, em 1 mol de moléculas de água tem quantas moléculas de água? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, tá? Então, essa daí é uma constante, certo? Então, isso vale para número de átomos, número de moléculas, número de íons, número de elétrons, certo? Então, vale para essas unidades aí. Então, aí, por exemplo, nós temos 1 mol de alumínio, tá? Nós temos aí o alumínio, Al2O3, tá? Óxido de alumínio. Então, em 1 mol de óxido de alumínio, contém 6 vezes 10 elevado em 3 fórmulas unitárias de óxido de alumínio, Al2O3. Em 1 mol de Al2O3 é constituído por 2 mols de alumínio, tá? Falando separadamente, tem 2 mols de alumínio, certo? Que corresponde a 1,2 vezes 10 elevado a 4 átomos de alumínio, e em 1 mol de L2O3 tem 3 mols de oxigênio, tá? Porque tem que considerar então aí a quantidade de átomos quando falando separadamente, tá? Quando se fala de átomos é uma quantidade, e quando se fala em moléculas também vai ser a mesma quantidade, só que são unidades diferentes: moléculas, átomos, íons, elétrons, certo? Então vamos falar de massa molar. Então, como o próprio nome diz, a massa molar, ela quer dizer então de uma entidade elementar, é a massa em gramas que contém 1 mol, tá? Então, 1 mol de por exemplo, em uma dúzia de bananas, tem a mesma quantidade de gramas que tem uma dúzia de ovos? Não, né? Isso vai ser diferente. Então, por exemplo, em 1 mol de hidrogênio, certo? Não vai ter a mesma quantidade em gramas em 1 mol de carbono, certo? Vai ter a mesma quantidade de átomos, certo?
que são 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Mas as gramas vão ser diferentes, a massa vai ser diferente, por isso nós estamos falando de massa molar. Então a massa ela vai variar conforme o elemento, conforme a substância que está sendo envolvida, tá? Então, no caso das entidades elementares formadas por mais de um átomo, a massa molar será igual à soma das massas molares dos átomos que compõem. Por exemplo, o hélio, tá? O hélio, o átomo de hélio, uma unidade de átomo, tem 6 vezes 10 elevado a 3 átomos. Qual é a massa atômica? 4. Então, qual é a massa molar? 4. Então, vamos ter agora a massa molar é dada em gramas por mol. Então, é a quantidade de gramas que tem em 1 mol, certo? O oxigênio, que é o O2, nós temos uma molécula que tem 6 vezes... na molécula de oxigênio, nós temos aí, então, 1 mol, nós temos 6 vezes 10 elevado a 3, que corresponde à massa atômica de 32, ou massa molecular também, e a massa molar também vai ser 32. Observem aí que a massa atômica ou molecular é exatamente igual à massa molar, tá? Certo? São duas, como eu falei lá no começo, elas são bem semelhantes, são valores iguais, tá? Mas que tratam então de grandezas diferentes. A massa atômica ou molecular é uma e a massa molar é outra. A massa atômica ou molecular é dada em unidades de massa atômica, enquanto que a massa molar é dada em gramas por mol, tá? Gramas que um mol de uma substância ou de um elemento ele tem, certo? E assim os demais, ó, o ozônio é o O3, certo? Um mol de ozônio é 6 vezes 10 elevado a 3 moléculas, que contém então 48 unidades de massa atômica e 48 gramas por mol, tá? E assim por diante, tá? Então, como é que nós fazemos para calcular então a massa molar? Se uma molécula de glicose tem, portanto, massa molecular de 180 unidades, que corresponde a 1 mol de molécula de glicose, apresenta 180 gramas de massa. Assim, então, podemos montar a seguinte proporção. Então, nós temos aí 1 mol de moléculas de glicose, corresponde a 6 vezes 10 elevado a 3, contém quantos gramas? 180 gramas, tá? Então, em X moléculas de glicose, nós vamos ter, então, 12 gramas. Então, nós fazemos a regrinha aí de 3 e obtemos, então, a quantidade de átomos que tem, então, somente em 12 gramas de glicose, tá? Que é 0,4 vezes 10 elevado a 3, ou 4 vezes 10 elevado a 22 moléculas de glicose. Então, que é um valor 15 vezes menor do que 180, tá? Então, o 12 gramas de glicose é 15 vezes menor do que 180 gramas de glicose. Consequentemente, como é diretamente proporcional, nós temos lá 6 vezes 10 elevado a 3 moléculas de glicose, nós vamos ter então em 12 gramas somente 0,4 vezes 10 elevado a 3 moléculas de glicose. Então, pessoal, era essa. Muito obrigado e até mais.